Sejam bem-vindos ao canal, fiquem agora com o resumo da Rainha da Pérsia, inscreva-se e deixe o seu like. Xerxes acorda gritando após um pesadelo com Amestris. Artemísia, que passou a noite com ele, diz que foi apenas um sonho. Xerxes reclama da guerra interminável. Artemísia propõe dar-lhe a vitória em troca de se torna rainha no lugar de Amestris. Xerxes responde que pode considerar a proposta. O general informa ao rei que derrotaram os espartanos, mas com muitas perdas. Artemísia sai da tenda e beija o rei diante de todos, deixando o general constrangido. Iona dá à luz uma menina, e todos ficam felizes. Hadassa pergunta o nome do bebê, e Iona responde que será Hana, dizendo que Mordecai ficaria muito feliz com a filha. A rainha Amestris recebe uma mensagem e manda chamar o escriba. O rei também recebe uma mensagem de Amestris, mas a ignora. O general informa que as tropas estão prontas. O rei elogia a coragem de Artemísia. Nardônio adverte que casar com Artemísia pode ser um erro, mas Xerxes o manda focar na batalha. O general apresenta a Xerxes o homem que decapitou Leônidas, Amã. Iona está exausta, pois o bebê não para de chorar. Hadassa pega a bebê, que se acalma. Iona lamenta a ausência de Mordecai. Um oficial do rei entrega uma mensagem do rei para o dono da casa, mas Iona não abre a correspondência, deixa para quando Mordecai voltar. Hadassa tenta obter informações sobre a guerra, mas é informada de que não pode receber detalhes. Dois rapazes cercam Hadassa e um tenta beijá-la, mas Hegai a salva. Ele pergunta seu nome, e ela responde Esther. Ele se apresenta como Hegai. Artemísia informa ao rei que abateu 3 navios, mas Mardônio avisa que os atenienses afundaram 5 embarcações deles. O rei, confuso, pergunta sobre os navios, e Mardônio confirma que eram deles. Furioso, o rei se pergunta se deveria ele mesmo ir para a batalha. Artemísia admite a perda dos 5 navios, culpando os capitães de Mardônio por não seguirem suas ordens. Artabano apoia Artemísia, dizendo que os capitães foram negligentes, mas Mardônio nega. Artemísia pede permissão ao rei para levar o restante da frota à batalha. Mardônio protesta, mas Artemísia menciona que um dos navios abatidos era do irmão do rei, o que o deixa irado. Naamã sugere destruir todos os santuários gregos para impedir seu retorno após a guerra e vingar a morte do irmão do rei. Hadassa brinca com Hana quando Varda chega com seu marido e filho. Seraias traz notícias de que Atenas foi destruída e os guerreiros estão voltando para casa. Hadassa e Iona ficam felizes, acreditando que ganharam a guerra, mas Seraias revela que perderam. Artemísia está partindo com seus cães quando é interceptada por Amestris, que veio falar com ela. Amestris comenta que as notícias correm rápido, e Artemísia, surpresa, diz que cumpriu sua missão. Amestris insinua que Artemísia quer seu lugar como rainha e menciona o relacionamento com o rei. De repente alguém golpeia Artemísia por trás, e ela desmaia. Quando acorda, está amarrada em uma cova funda, amordaçada e desesperada. Amestris agradece pela amizade e diz que tudo tem um fim, enterrando Artemísia viva. O rei Xerxes e sua tropa retornam da guerra. Todos aguardam ansiosos pelos guerreiros. Naamã fala para sua esposa, Zeres, que ela deve conhecer o mais novo herói da Pérsia, e eles se abraçam. Xerxes comenta que ainda não viu Efialtes. Efialtes pergunta ao general Artabano se ele o chamou. Artabano confirma e elogia o trabalho de Efialtes, dizendo que ele cumpriu o prometido. Efialtes expressa a esperança de que, ao ter mostrado lealdade aos persas, o rei possa confiar nele. Artabano pega um saco de dinheiro, mostra para Efialtes, e diz que o rei agradece seus serviços. Ele joga o saco de dinheiro para Efialtes, mas quando ele vai pegar, Artabano diz que não confia em traidores e enfia a espada em Efialtes, matando-o. Artabano informa ao rei que Efialtes provavelmente voltou para casa, pois uma vez traidor, sempre traidor. Hadassa procura por Enoque e Mordecai. Naamã anuncia que eles conseguiram. O rei Xerxes acena para todos. Hadassa continua procurando Enoque e Mordecai, começando a chorar até que Mordecai aparece e pergunta se ela está procurando por ele. Ela se alegra. Xerxes, lembrando de alguns discursos, se revolta. Ele encontra um brinco de Amestris e vai aos antigos aposentos dela, procurando por ela. Arbona diz que ela não vai mais voltar. Xerxes insiste que ela deve voltar. Arbona explica que Amestris não pode mais voltar e que Xerxes sabe disso. Xerxes admite que precisa dela e quer Amestris de volta. Arbona afirma que isso não é mais possível.
O rei diz que não sabe o que será dele sem ela e que precisa dela ao seu lado. Arbona responde que ele encontrará outra melhor do que a Mestres. Xerxes questiona quem poderia estar à altura dela. Arbona diz que não sabe como, mas eles encontrarão essa mulher. Hadassa, chorando, abraça Mordecai. Iona abraça seu marido Mordecai e apresenta a filha Agatha Hannah para ele, que a chama de papai. Ele diz que ela é linda e o abraça. Varda pergunta por seu filho Enoque. Mordecai balança a cabeça negativamente. Varda se desespera e lamenta a perda do filho. Seraias rasga suas vestes e se cobre de areia. Hadassa, em choque, lembra das palavras de Enoque e chora nos braços de Mordecai. Mordecai diz que Enoque foi um verdadeiro herói na batalha. Mordecai narra como foi a guerra. No primeiro dia, eles pareciam estar em grande vantagem. Quando o rei enviou sua guarda pessoal, Mordecai achou que poderiam voltar para casa. No terceiro dia da batalha, o rei parecia preocupado e decretou que o homem que trouxesse a cabeça de Leônidas comeria em sua mesa. Leônidas conversava com Efialtes, seu general, lamentando que quase 300 espartanos de outras cidades haviam sido perdidos. Leônidas disse que toda a Grécia sabia dos riscos do ataque da Pérsia e que ele nunca pensou que pudesse expressar tal desespero a um amigo. Efialtes respondeu que todos sabiam do esforço do rei e que, independentemente do que acontecesse, os espartanos sempre honrariam Leônidas como grande líder que foi. Mordecai relata que Leônidas foi traído por Efialtes. Leônidas e seus homens foram cercados e mortos. O rei Xerxes observava de longe. Naamã e os outros soldados procuraram Leônidas para cortar sua cabeça e levá-la ao rei. Enoque encontrou Leônidas e estava prestes a cortar sua cabeça quando Amã se prepara para atacar Enoque. Um dos soldados aliados de Amã atira uma flecha em Enoque que cai. Mordecai observa a cena. Enoque pergunta por quê, e Amã explica que tinha um acordo com o comandante e termina de matar Enoque. Mordecai grita enquanto Amã cortava a cabeça de Leônidas e se torna um herói. Desesperado, Mordecai tenta falar com Enoque, mas ele já estava morto. Mordecai lamentou que talvez, se não tivesse ido cuidar dos feridos, Enoque estaria com eles. Seraias, pai de Enoque, diz que não foi culpa de Mordecai, pois eles estavam onde deveriam estar. Hadassa chora muito. O rei Xerxes pergunta a Memucã sobre a rainha que ele prometeu encontrar. Memucã responde que está cumprindo sua palavra e já enviou cartas a todas as províncias. As candidatas estão esperando seus pais voltarem da guerra e chegarão ao palácio no dia seguinte. Ele fala sobre procurar moças virgens e de boa aparência. Marcena sugere que o rei nomeie comissários em cada província. Memucã concorda, dizendo que seria bom nomear comissários para reunir as moças e entregá-las aos cuidados de Hegai, o eunuco. Arbona diz que é apenas uma questão de tempo para o rei encontrar uma rainha que realmente o mereça. Xerxes concorda. Hadassa chora enquanto Mordecai a consola, dizendo que Enoque foi um verdadeiro guerreiro. Iona entrega uma correspondência a Mordecai. Hadassa pergunta o que aconteceu agora. Mordecai responde que ela foi convocada, deixando Hadassa assustada. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!